Olá a todas e a todos. Meu nome é Gabriel Pedrosa, sou estudante do 7º período do curso de Comunicação Social do campus Agreste da Universidade Federal de Pernambuco e vou falar um pouco sobre o projeto de roteiro de ficção O Apanhador de Sonhos, que tem como orientadora a professora doutora Amanda Mansur. Antes, falando um pouco de onde o projeto nasceu. Eu sou de Caruaru, principal cidade do interior de Pernambuco, e que fica a cerca de 123 quilômetros de distância da capital Recife. Ela é conhecida pelas tradições do artesanato em Barro do Alto do Moura e por ter o maior e melhor São João do mundo, é nela que reside o campus Agreste da UFPE. O produto tem o gênero seriado como premissa principal, sendo o formato de minissérie para a televisão o escolhido. O produto teve como objetivo principal a criação do roteiro do primeiro capítulo da história, prevista para ter um total de 5 capítulos, com duração média de 30 minutos cada um. O gênero seriado, no qual o formato minissérie está incluso, se faz presente nos lares brasileiros desde 1951, com Sua Vida Me Pertence, da extinta TV Tupi, que é considerada a primeira história de ficção da televisão no Brasil. A maneira encontrada para colocar em prática a produção do roteiro foi por meio de uma história autoral, com elementos próprios do gênero, como o uso, por exemplo, de plots, a presença de quebra entre cenas e ganchos que garantem a atenção de quem lê e, posteriormente, assiste ao que foi escrito. A narrativa apresenta o então jovem Estevão Braga de Souza na busca do seu principal sonho, o de se tornar um radialista de sucesso, não se limitando ao conceito da ética e extrapolando todas as barreiras para atingir o seu objetivo. Um enredo pensado em ser desenvolvido em 2 fases, uma em 1940 e a outra em 1970, o primeiro capítulo da trama foi escrito como produto final para a disciplina Oficina de Roteiro. Com 25 páginas, levando em consideração o tempo médio de uma produção seriada para o meio de comunicação em questão, o capítulo piloto conta a trajetória do personagem principal, que sai da vila onde nasceu, no interior da cidade de Pesqueira, em Pernambuco, rumo à capital, Recife. Logo no primeiro capítulo, o leitor sabe do que ele é capaz e o que fará para chegar onde quer. A pensada de O Apanhador de Sonhos se delimita a 2 perguntas básicas. Até onde a busca por um sonho pode nos levar? E qual é o limite ético para se conquistar aquilo que tanto deseja? Todo roteiro de ficção tem em sua composição básica a estrutura de começo, meio e fim. Partindo da premissa de cada história, nem sempre a ordem é seguida, mas a estrutura sempre é mantida. O autor Sid Field define o roteiro como um substantivo, sendo ele sobre uma pessoa ou pessoas, num lugar ou lugares, vivendo sua coisa. De acordo com o autor, todos os roteiros cumprem essa premissa básica, e a pessoa é o personagem, enquanto viver sua coisa é a ação. A narrativa de um roteiro de ficção para o cinema é dividida em sua estrutura clássica em 3 atos. No primeiro ato, de acordo com Field, tem que se mostrar ao leitor quem é o seu personagem principal, qual é a premissa dramática da história, no caso sobre o que ela trata, e qual é a situação dramática, as circunstâncias em torno da ação. O ato número 2, ou segundo ato, é onde o personagem principal encara os obstáculos para alcançar o que tanto deseja, sendo o conflito a marca principal desse ato, que é caracterizado por gerar uma tensão para uma resolução que vai vir no ato seguinte. Aí, no terceiro ato, é onde ocorre a resolução da história, que pode ser aplicada de diversas maneiras pelo roteirista responsável. O que há em comum entre as divisões por atos do cinema e das séries é que, entre cada um deles, há o chamado plot point, ou em português, ponto de virada. No roteiro de O Apanhador de Sonhos, há 4 pontos de viradas principais, sendo o gancho do final do capítulo o maior gerador de expectativa para o que vai vir em seguida. Para desenvolver o roteiro de ficção, foram utilizados os principais elementos de narrativa de um roteiro para dar sustentação à história contada. De acordo com Sônia Rodrigues, o roteiro é formado a partir da junção desses elementos, que fazem parte de um conjunto de decisões autorais para que, enfim, seja formado o enredo a ser contado. O desenvolvimento partiu da storyline ou logline, que se define como a descrição de uma história em poucas linhas. A logline do Apanhador de Sonhos é descrita da seguinte forma: um homem, capaz de tudo em nome do seu sonho, apoia um regime autoritário e se vê confrontado pelo próprio filho,
enquanto verá a ruína de sua família se tornar cada vez mais real e seu casamento sucumbir rapidamente a um iminente escândalo. A sinopse da história, por sua vez, é um pouco mais detalhada e maior que a logline. Nela constam mais informações acerca da trama, como o lugar onde a história se passa e o nome dos personagens. A sinopse de O Apanhador de Sonhos é descrita da seguinte maneira: Recife, 1970. No auge da censura da ditadura militar, uma rádio de renome se mantém no topo das paradas de audiência todos os dias. Nem parece a mesma que estava prestes a fechar as portas antes dos militares tomarem o poder no Planalto Central do Brasil. A Rádio Permanente de Pernambuco é presidida pelos que os jornais consideraram no final dos anos 40 o futuro da comunicação da região Nordeste. Estevão Braga de Souza saiu de uma vila pobre, no interior da cidade de Pesqueira, aos 18 anos, rumo ao progresso que sempre sonhou. Se tornar um radialista de sucesso, dono da maior rádio do estado. O processo que o trouxe até o presente momento, no entanto, desafia a ética e flerta com a psicopatia. No roteiro do primeiro capítulo da minissérie, aparecem 9 personagens, cada qual com características próprias e um papel no enredo, onde todos esses personagens se conectam ao personagem principal da trama e têm suas ações guiadas a partir dos movimentos do protagonista. As cenas, para funcionarem no roteiro, demandam concisão na maneira como são descritas, devido ao fato de um roteiro para a TV ser feito para ser transformado em imagem. O roteiro de O Apanhador de Sonhos segue a premissa de um roteiro objetivo, descritivo e dinâmico, usando as técnicas de um roteiro para audiovisual, como a letra, como no caso a fonte em Correio New número 12, o uso de cabeçalho, em seguida a descrição da cena em questão e os diálogos. Bem, essa foi a apresentação do projeto. Espero ver todos dessa vez presencialmente no Congresso Intercom Nordeste 2022 em Salvador. Tchau!